Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós vamos ver este Salmo 17, no qual Davi vai suplicar pela proteção divina. E nós vamos começar desde logo a ler este Salmo para entender bem o que é que Davi tinha como sua preocupação. Vejamos assim então o verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Davi inicia este clamor, este salmo, pedindo proteção a Deus. Nós vemos na oração de Davi que ele vai então começar a desenvolver o seu argumento. Davi diz que a sua causa é justa e a sua oração não procede de lábios fraudulentos. Deus certamente já conhece todas as situações, todas as necessidades. Mas, no entanto, Deus quer que nós falemos com detalhe aquilo que vai na nossa alma, aquilo que é a nossa preocupação. Eu quero dizer que, muitas vezes, Deus simplesmente quer que nós possamos abrir o nosso coração, porque isso, em primeiro lugar, é terapêutico para nós, é benéfico para nós, podermos verbalizar aquilo que é a nossa preocupação. Quando nós o fazemos em oração, muitas vezes nós concretizamos de uma forma mais clara, mais certa, aquilo que é efetivamente a nossa preocupação. Por isso também a importância da oração, não só por esta razão que eu acabei de mencionar, mas acima de tudo porque ela tem possibilidade de trazer até nós a ação de Deus, o poder de Deus que fica ao nosso dispor. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele e dessa forma Ele colocou ao nosso dispor a oração para nós podermos falar com Ele abertamente tudo aquilo que vai na nossa alma, apesar de Deus, Ele próprio já saber aquilo que vai nos nossos pensamentos, aquilo que vai no nosso coração. É de facto um mistério entender todas as implicações da oração, mas ao mesmo tempo nós compreendemos pelas Escrituras que Ele é um meio pelo qual nós nos relacionamos com Deus. Por isso vejamos a continuação deste Salmo 17, o verso 2, onde Davi continua a abrir o seu coração, a dizer aquilo que é a sua preocupação. E diz: Baixe da tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas. Provaste-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontraste em mim. A minha boca não transgrediu. Este salmo não descreve só a realidade de próprio Davi, pois certamente ele estava consciente do seu pecado, como num outro salmo ele diz que a iniquidade me concebeu minha mãe. Ele certamente estava consciente do seu pecado, mas este salmo reflete ou refere-se essencialmente a Jesus Cristo. Ele foi o único onde não se encontrou iniquidade, e como nós já dissemos, muitos dos salmos são salmos que apontam para Jesus, são salmos messiânicos, salmos que mostram quem era Jesus ou aquilo que foi o seu trabalho e a sua obra. Mas o salmista ainda diz que na sua boca não se encontrou transgressão nem iniquidade nenhuma. É óbvio que esta referência não pode ser ele próprio. Davi estava muito consciente do seu pecado, tanto que ele escreve vários salmos a esse respeito. No entanto, ele coloca estas palavras como sendo suas, palavras que pertenciam efetivamente a Jesus Cristo. Mas notemos ainda o verso 4 deste capítulo 17 do livro dos Salmos. Quanto às ações dos homens, pelas palavras dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Aqui o salmista fala sobre cada um de nós no fundo. Cada cristão que deve guardar o seu caminho. Deve guardar o seu caminho da violência, deve guardar o seu caminho pela palavra de Deus. Por isso a importância de cada um de nós lermos a Bíblia, conhecermos bem qual é a vontade expressa de Deus.
a vontade que Deus deixou registada para o nosso dia a dia. E aí nós encontramos na própria Bíblia essa vontade. Quando nós somos confrontados com a Bíblia, com a Palavra de Deus, nós aí deixamos de ter desculpas para dizer que, enfim, não sabia, não conhecia. Talvez essa é a razão porque muitas pessoas procuram nem ler a Bíblia. Eu sei que muitas vezes, ao sermos confrontados com a Palavra de Deus, temos de tomar algumas atitudes. Temos de pôr de lado algum pecado. Temos que, efetivamente, mudar o comportamento da nossa vida. E muitos de nós não queremos ser confrontados com esse aspecto. É como eu já tenho dito várias vezes, a Bíblia é como um espelho. E enquanto nós não formos ao espelho, enquanto nós não verificarmos que a nossa cara está suja, nós pensamos que não temos necessidade de nos lavarmos. Mas quando nós nos confrontamos com o espelho e verificamos quão sujo nós estamos, então aí nós percebemos que temos de tomar um bom banho para voltar a ficar com a higiene completa. A Bíblia é exatamente isso. Ela é um espelho que aponta os nossos erros, nos quais nós necessitamos de olhar para ela e perceber que necessitamos de ir a Cristo, voltar-nos para Cristo, pois é o seu sangue que nos purifica de todo o pecado. Então a própria Bíblia não só é o espelho, como ela também aponta a solução para o nosso problema. Ela mostra que é o sangue de Cristo que nos purifica. Mas continuando aqui, o verso 5 ainda nos diz: os meus passos se afizeram às tuas veredas e os meus pés não resvalaram. Efetivamente, os que andam no caminho do Senhor receberam grandes benefícios espirituais. O crente deve acostumar-se a andar nas veredas, nos caminhos de Deus, e não deve sair desse caminho. Quando nós saímos desse caminho, devemos ficar incomodados, devemos ficar inquietados, com inquietação no nosso coração. Não devemos ficar em paz. Quando nós ficamos em paz e nos afastamos dos caminhos de Deus, eu quero dizer que já alguma coisa não vai bem. Todo cristão muitas vezes sai fora desse caminho. E isso é algo que acontece, infelizmente. No entanto, não podemos permanecer fora desse caminho. Assim que um cristão verifica que saiu do caminho de Deus, saiu daquilo que é a vereda do Senhor, que se os seus pés resvalaram para fora desse caminho, ele deve rapidamente voltar a ele, pois começa a sentir-se inquietado, pois está-se a afastar da presença de Deus. É triste quando um cristão já não sente que efetivamente se está a afastar da presença de Deus. Isso é algo terrível para a vida de um cristão. É necessário, se você já se sente assim, praticamente já não lhe faz diferença andar ou não andar no caminho de Deus, então efetivamente é um ponto crucial para você parar, refletir, se arrepender e voltar aos caminhos de Deus. Eu desafio neste momento a fazer exatamente isso. Procurar em Deus aquilo que foi, no fundo, a sua saída. Onde é que você efetivamente saiu da grande estrada que Deus tinha para si? Por isso mesmo o salmista ainda diz no verso 6: eu te invoco, ó Deus. Você talvez esteja a necessitar neste momento de invocar o nome de Deus, procurar por socorro para que Deus venha em seu auxílio. Pois tu me respondes, diz este verso 6. Deus não deixará de responder à sua oração, assim como Ele não deixa de responder à minha e de todos aqueles que o buscam com coração sincero. Nós muitas vezes nos afastamos do caminho de Deus, eu falo por mim próprio, mas necessitamos de voltar a esse caminho. E quando nós invocamos o nome do Senhor, Ele está pronto para nos receber, pois Ele nos responde. Inclina os teus ouvidos, acode às minhas palavras. Deus não deixará de responder à sua oração. Agora eu quero deixar um alerta. Nem sempre Deus responde como você gostaria. No fundo, vai mais uma vez trazer um exemplo da vida familiar. Quando os meus filhos me pedem alguma coisa, nem sempre eu respondo positivamente aos meus filhos. Dou-lhes sempre uma resposta. Mas muitas vezes, quando eles pedem determinadas coisas, eu digo não, porque não é apropriado para eles, ou talvez não está na altura para eles adquirirem determinado objeto, determinado brinquedo, determinado assunto. E então eu digo não, porque como pai eu conheço o que é melhor para eles. Então dou uma resposta, mas a resposta certamente não é a mais adequada. Se o meu filho Natanael, ou Josias, ou Débora, me pedissem: pai, eu agora não quero mais comer legumes,
Eu assentei no meu coração, não quero comer legumes. Ou deixei de comer durante não sei quanto tempo. Quer dizer, eu como pai ficaria preocupadíssimo e a minha resposta seria: não, tu vais ter de comer. Então nós como pais muitas vezes temos de tomar estas decisões, damos estas respostas aos pedidos dos nossos filhos. Agora, com Deus é a mesma coisa. Por vezes nós pedimos a Deus coisas que não são melhor para nós. Deus ouve as nossas orações e Deus responde às nossas orações. Só que nem sempre a resposta de Deus é igual ao nosso pedido. E isto, se não fica bem esclarecido, muitas vezes cria angústia, porque alguns de nós pedimos determinadas coisas a Deus que até são legítimas. Pedimos talvez a cura de uma enfermidade, a resolução de um problema que nós acharíamos que seria necessário resolver por uma determinada via, e Deus traz uma outra solução completamente diferente daquela que nós estávamos à espera. Às vezes nem nós consideramos que aquilo que Deus trouxe era a solução, mas efetivamente é, porque a médio e longo prazo vai trazer grandes benefícios para a nossa vida. Só que às vezes nós não conseguimos ver no primeiro momento como é que aquilo vai ser benéfico para nós. E nem era aquilo que nós estávamos a pedir efetivamente. Pensávamos nós, mas na realidade Deus responde, e responde muito além daquilo que nós tínhamos pedido ou até pensado. Então estejamos atentos a isso, e se a resposta que nós estamos a receber de Deus neste momento não é exatamente aquela que eu tinha em mente, aguarde para ver o desfecho final. Certamente Deus tem um propósito bem maior para lhe trazer à sua vida, e talvez você ainda não compreendeu todas as coisas, todos os aspectos que estão relacionados com a sua oração. Voltando aqui ao texto do Salmo 17, o verso seguinte nos mostra como Davi efetivamente está ansioso por ver a bondade de Deus. Diz ele: mostra as maravilhas da tua bondade. Ó Salvador, dos que da tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Deus efetivamente é o nosso refúgio, é aquele que está ao nosso lado, é aquele que não desampara aquele que o busca. Se você busca a Deus, certamente Deus vai se revelar. Algumas pessoas chegam ao pé de mim e perguntam: eu ainda não tenho a minha vida acertada com Deus, mas eu procuro Deus, eu quero conhecer Deus. O que eu costumo dizer é: não se preocupe então, porque Deus vai se revelar. Deus efetivamente vai se manifestar àqueles que o buscam. Este é o Deus da Bíblia. Deus não está escondido, Deus não está longe, Deus não está a brincar consigo de forma nenhuma. Deus é um Deus que se quer dar a conhecer. E se você busca a Deus, Deus se vai revelar. Então, se você já tem no seu coração a vontade de conhecer Deus, talvez não conhece tudo sobre Deus, talvez ainda não está integrado numa comunidade cristã, não vive a vida de uma igreja local, talvez ainda não tenha uma vida de oração intensa, uma vida de leitura da palavra. Começou se calhar agora há poucos dias a ouvir este programa que fala sobre a Bíblia, mas isto já é um bom começo. Deus vai se revelar certamente a si que o está a buscar neste momento. Então aguarde, porque Deus não está longe. Deus quer falar consigo, mesmo através deste programa. O Salmo 17, o verso 8 ainda prossegue a dizer: guarda-me como menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Vemos aqui como o salmista está bem consciente da proteção de Deus. E dá aqui exemplos muito vivos. Você já imaginou quando cai uma pequena poeira no seu olho, um pequeno grão de areia, o que é que você faz? Rapidamente procura alguém que lhe possa limpar essa sujidade do olho. E o salmista está a dizer que Deus nos guarda como nós guardamos os nossos próprios olhos. O cuidado que nós temos com a nossa vista é o mesmo cuidado que Deus tem para consigo. Já imaginou como este cuidado é tão precioso? Quando nós olhamos desta forma para o cuidado de Deus, então percebemos que Deus efetivamente é um ser muito diferente daquele que nós imaginávamos. Deus é um Deus bondoso, um Deus que está ao seu lado, um Deus que quer acompanhá-lo no seu dia-a-dia. Como diz aqui o Salmo, Ele quer guardá-lo como a menina dos seus olhos. Você já alguma vez tentou pôr o dedo no olho? O que é que acontece? Você fecha automaticamente o olho,
Porquê? Porque é impressionante nós fazermos isso. O olho defende-se, fechando as pálpebras, de forma a que seja protegido. E é assim que Deus faz consigo. A proteção de Deus para a sua vida é automática, é rápida, porque Deus efetivamente não quer que coisas ruins aconteçam na sua vida. Mas agora você está a dizer, mas Paulo, as coisas na minha vida estão a ir de mal a pior. Eu quero dizer que muitas vezes Deus permite, não é a vontade de Deus que isso aconteça, mas Deus permite para que você possa voltar aos seus caminhos, para que os seus pés não resvalem, não saiam das veredas de Deus. Então talvez está na hora de você se voltar para Deus, clamar a Deus. Deus conhece-nos muito bem. E Ele sabe como nós somos, seres muito esquecidos. Ele sabe como nós só nos lembramos dele quando estamos em aflição. Como é que é a sua vida de oração quando você está bem, quando as coisas correm bem? Como é que é a sua relação com Deus quando tudo vai bem? Muitas vezes nós saímos de uma festa, vamos para outra, saímos de um trabalho e vamos para o outro, andamos num corre-corre, enquanto tudo corre bem, enquanto temos saúde, enquanto não há problemas financeiros, enquanto não há problemas na família, nós estamos bem e esquecemos-nos de falar com Deus. Mas Deus quer que cada um de nós se relacione com Ele. Por isso Ele nos guarda como a menina dos seus olhos, por isso Ele nos esconde à sombra das suas asas, como os animais fazem, os animais do campo, que protegem os seus pintos, protegem os seus filhos. Deus o quer proteger a si. Então, clama a Deus neste momento. O verso 10 ainda prossegue. Insaciáveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam os nossos olhos para nos deitar por terra. Não podemos esquecer que também ao nosso redor há inimigos. Há pessoas que nos querem mal. Por isso nós também necessitamos de, mais uma vez, nos voltarmos para Deus. Davi compreende perfeitamente esta realidade. O facto de termos pessoas à nossa volta que nos querem mal não faz com que Davi duvide da ação de Deus, mas faz com que ele perceba efetivamente que há coisas que não estão bem na vida dos outros. Por isso mesmo o apóstolo Pedro deixou escrito na sua epístola que o diabo, o nosso adversário, anda em redor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Tenhamos atenção, efetivamente, a esse aspecto. E o salmista diz também no verso 12, associando esta imagem, parecem-se com um leão ávido por sua presa, ou leãozinho que espreita em emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra-o do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão desta vida e cujo ventre tu enches do teu tesouro. Vemos aqui como Davi está efetivamente preocupado com a sua vida. Ele pede a Deus que ele o venha salvar, que venha a seu auxílio. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Vejamos o desejo que Davi tem de crescer em Deus, de querer ser semelhante a Deus. E isto é efetivamente algo benéfico. O apóstolo Paulo nos diz exatamente a mesma coisa, que nós devemos crescer até ao varão perfeito que é Cristo. E ele está a falar da nossa estatura espiritual, do nosso caráter, daquilo que é a nossa personalidade, aquilo que são os traços vitais para a nossa vida. Devemos crescer até ao varão perfeito. O padrão é Deus, o padrão é Cristo. Quando nós nos comparamos uns aos outros, nós até pensamos, bem, eu sou boa pessoa, o meu vizinho aqui é bem pior que eu. Só que o padrão não é o seu vizinho, o padrão nem é tão pouco o seu pastor, mas o padrão é Jesus. E você deve olhar para Jesus e procurar imitar a Jesus. Mas assim chegamos ao Salmo 18, e eu gostaria ainda de ler este Salmo, e diz, eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus.
Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Vejamos aqui como o salmista está consciente da ação de Deus. Mesmo em circunstâncias terríveis, mesmo quando está angustiado, ele sabe que Deus não o desamparou. Deus está ao seu lado. Deus ouviu a sua oração. Então a terra se abalou e tremeu, ele se indignou. Aqui o salmista agora refere-se, todo este salmo também, mais uma vez, refere-se muito a Jesus Cristo e a tudo aquilo que aconteceu em Jesus. Quando na sua morte houve efetivamente um tremor da terra, onde houve efetivamente milagres, onde a terra, houve trevas sobre a terra, diz os Evangelhos, e é disto que o salmista está a relatar. Ele continua a relatar este episódio da morte de Jesus Cristo e vejamos o verso 8 dizendo: das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca, dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu e teve sobre os pés densa escuridão. Trovejou então o Senhor dos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas, espalhou os seus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se ouviu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Vejamos este cenário bem difícil, bem triste. Quando Jesus Cristo morreu, foi exatamente isto que a natureza fez. O próprio Deus agiu desta forma. E temos que entender que isto aqui, mais uma vez, é um poema e traz muitas hipérboles, traz muitos exageros da realidade. Mas é de facto um poema que relata aquilo que estava a acontecer na natureza e relata essencialmente aquilo que estava a acontecer ao nível espiritual. Mas prossegue ainda a dizer, antes de nós terminarmos, eu queria continuar e terminar com a leitura deste salmo e diz: no alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo, dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Sabemos que estas palavras essencialmente se referem à pessoa de Jesus Cristo. E é ele o único que era assim puro, justo, o único que efetivamente podia declarar estas palavras com toda a justiça e verdade. Mas nós não temos mais tempo para continuar a ler este salmo. Eu gostaria que você o acabasse de ler em casa. Eu espero que entenda, em primeiro lugar, quem é Jesus através deste salmo e como o próprio Deus se sentiu ao entregar o seu amado Filho para morrer por si e por mim. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para o livro dos Salmos e a retirar lições profundas para o nosso dia-a-dia. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.